E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Voltamos aí para mais uma aula. Dessa vez nós vamos falar de uma situação especial da segunda lei de Mendel, as questões relacionadas à epistasia. Se você não assistiu ainda essa aula, clique no card e aproveite a oportunidade. Se você já assistiu a aula, você já está preparado. Então, vamos lá. Primeira questão. Epistasia é o fenômeno em que um gene chamado epistático inibe a ação de outro que não é o seu alelo, chamado hipostático. Em ratos, o alelo dominante B determina a cor de pelo acinzentada, enquanto o genótipo homozigoto Bzinho define a cor preta. Em outro cromossomo, em um segundo loco, afeta uma etapa inicial da formação dos pigmentos dos pelos. O alelo dominante azão nesse loco possibilita o desenvolvimento normal da cor, como definido pelos genótipos Bzão ou Bzinho. Mas os genótipos azinho bloqueiam toda a produção do pigmento e o rato torna-se albino. Considerando os descendentes do cruzamento dois ratos, ambos com o genótipo azão, Bzão, os filhotes de cor preta poderão apresentar quais genótipos? Então vamos para a resolução da primeira questão do tema epistasia, né? Lembrando que todo gene epistásico é aquele que atrapalha o aparecimento de outro. E a questão fala que um ratinho Bzão de pelo acinzentado, né, ele domina um ratinho Bzinho de pelo preto. Já o gene azão, ele permite com que essas duas cores apareçam. E quem é azinho é albino. Então ele fala o seguinte: quando eu cruzar dois ratos que são acinzentados, certo? Heterozigotos, qual é a genética que vai aparecer? Então aqui eu vou ter, ó, azão Bzinho azinho Bzão e azinho Bzinho. A mesma cor do outro lado, azão Bzinho, azinho Bzão e azinho Bzinho. Aí ele falou o seguinte: qual é a possibilidade de nascer ratinhos pretos, né? Ó, por rato ser preto, é óbvio que ele não pode ser albino. Então, esses 4 ratinhos aqui eu não conto, porque eles vão ser azinho. E azinho é um rato albino. Deixa eu ajeitar aqui. Albino, tá? Então não conto. Eu não posso ter Bzão no processo. Por que eu não posso ter Bzão no processo? Porque o Bzão domina o preto. Então todo mundo dessa linha aqui, ó, vai ser Bzão, tá? Todo mundo dessa linha aqui vai ser Bzão, fora esses que seriam albino. Todo mundo dessa coluna aqui vai ser Bzão e todo mundo dessa coluna aqui vai ser Bzão. Então só sobra aí no processo, certo? 3 possíveis indivíduos, que serão o indivíduo azão, Bzinho, tá? Que será o indivíduo azão, Bzinho, e que será o indivíduo azão, Bzinho. Aí a questão pergunta: quais são os 2 possíveis genótipos que vão aparecer? Vai aparecer 2 indivíduos, azão, Bzinho, e um indivíduo azão, Bzinho. Item A. Como visto na questão que nós resolvemos, item A, genótipo azão, Bzinho e azão, Bzinho. Segunda questão. Na cebola, a presença de um alelo Czão determina a produção de bulbo pigmentado. E em cebola Czinho, a enzima que catalisa a formação de pigmento não é produzida, gerando cebolas brancas. Outro gene herdado de forma independente apresenta o alelo Bzão, que impede a manifestação do gene Czão. Homozigotos Bzinho não têm a manifestação da cor do bulbo impedida.
Quais as proporções fenótipicas esperadas do cruzamento de cebolas homozigotas coloridas com uma cebola Bzão, Czinho. Então vamos falar agora da segunda questão, certo? Sobre epistasia. Fala o seguinte: em cebolas, o gene Czão ele permite a pigmentação da cor do bulbo da cebola. Já o gene Czinho ele vai gerar uma cebola branca, tá? E o gene Bzão ele inibe o aparecimento da cor. Já o gene Bzinho permite o aparecimento da cor. Aí ele fala qual é a proporção fenótipa esperada do cruzamento de uma cebola homozigota colorida. Ó, se ela é homozigota colorida é porque ela tem o gene Bzinho, então ela é Bzinho, e ela é colorida, ela é pigmentada, Czão, ela é homozigota com o fenótipo Bzão, que é uma cor inibida, tá? E o genótipo Czinho, que é uma coloração branca. Mas, Ítalo, que cor eu iria ter, certo? Encontrando esse indivíduo Bzão na minha proporção? Branco também. Por isso que a grande maioria das cebolas que você vê no supermercado tem aquele tom esbranquiçado, amarelado, né? Amarelado porque o envelhecimento dos foliolos dela, né? Mas ele tem um tom branco, porque é o mais comum que você encontra. Se você for observar aqui, eu só vou gerar um gene, ó, que é o Bzinho Czão. Bzinho Czão. Só vou gerar esse gene, tá? Ah, então, mas não ficaria Bzinho Czão? Sim, eu teria 4 Bzinho Czão. Desnecessário estar fazendo isso. Não preciso estar fazendo isso. Já aqui, ó, é a mesma coisa. Eu só vou estar gerando um indivíduo Bzão Czinho, certo? Ah, mas não deveria ficar 4 Bzão Czinho? Também, mas é desnecessário. O que é que eu espero dessa junção? Um indivíduo Bzão, Bzinho, Czinho. Não importa essa característica que deveria ser pigmentada. O que importa é esse gene Bzão aqui, ó, que inibe, que também é branco, tá? Essa cebola deveria até ter cor roxa, mas no caso aqui não tem porque tem esse gene Bzão, ou seja, uma epistasia, um gene atrapalhando o outro. Sendo assim, o item correto é o item E. Apareceria 16 cebolas entre 16, tá? Mas Ítalo, 16 para 16, sim, 16 para 16. Por quê? Porque eu teria 4 pares aqui, 4 Bzinho Czão, 4, teria mais um aqui, 4 Bzão Czinho. Aí 4 vezes 4, 16, só que quando eu corto dá 1. Como foi observado aí na resolução, a possibilidade é item E, 16 para 16 cebolas brancas. Terceira questão. Em certa planta, a cor das flores é condicionada por 2 pares de alelos com segregação independente. A determina a cor vermelha e seu alelo recessivo a cor amarela. Czão inibe a manifestação da cor, determinando flores brancas e é dominante sobre o alelo Czinho, que permite a manifestação da cor. Espera-se que a proporção fenótipa do cruzamento entre plantas azão, azinho, Czão, Czinho seja. Vamos responder a terceira questão sobre epistasia, né? Ele fala o seguinte, que eu tenho flores. Essas flores, se elas forem dominantes, elas serão vermelhas ou recessivas serão amarelas. Eu tenho um gene Czão epistásico que inibe o aparecimento dessa planta, então ela vai se tornar branca, né? A cor, essas cores não funcionam, então ela vai ser branca. E o Czinho permite o aparecimento da cor. Aí ele fala, se eu cruzar 2 indivíduos heterozigotos, o que é que eu devo esperar? Então, de cara, eu vou ter aqui o indivíduo, né? Ó, Azão, Czão, Azão, Czinho, Azinho, Czão e Azinho, Czinho, para ambas as características, tá?
Então, essa multiplicação vai servir para cá e para cá porque eles são iguais. Isso não é o importante. E aí, de cara, todo mundo que tiver um gene Czão já não vai mais funcionar. Por que que ele não vai funcionar? Porque inibe. Então, toda essa coluna aqui e toda essa coluna não vão ter cor, vão ser brancas por conta desse Czão. Como toda essa linha. E também essa linha aqui, ó. Tá? Então eu tenho aqui 4 mais 4. Então eu tenho 12 indivíduos brancos de cara. Tá? Sendo que desses indivíduos eu vou ter aqui um azão, Czinho, Czinho, um azão, Azinho, Czinho, Czinho e um azão, Azinho, Czinho, Czinho. Então eu vou ter aqui 3 indivíduos que serão vermelhos, né? Então eu tenho aqui 3 vermelhos. Tá ok? 3 vermelhos. E eu vou ter esse último indivíduo aqui, Azinho, Azinho, Czinho, Czinho, que vai ser amarelo. Tá bom? Então, qual é a questão? Qual é o item correto? O item A. 12 brancos, 3 vermelhos e um amarelo. Item A, 12 brancas, 3 vermelhas, uma amarela. Quarta e última questão. Em uma determinada raça de cães, há 3 possibilidades de cores de pelos: preta, amarela e marrom. O alelo Mzão é responsável pela cor preta e o seu recessivo Mzinho pela cor marrom. O gene Ezão, não alelo AM, condiciona o depósito de pigmentos pretos ou marrons no pelo. Já o alelo recessivo impede esse depósito, originando cães amarelos. No cruzamento entre 2 cães dessa raça, um de pelo preto heterozigoto para os 2 pares de genes e outro marrom descendente de uma mãe amarela, espera-se na descendência qual proporção fenótipica? Então vamos fazer agora a última questão sobre epistasia, tá? Ele fala que a pelagem de um cachorro, ele pode ter 3 cores: preto, marrom e amarela, certo? Só que ele fala que o gene preto, a pelagem preta, é determinada pelo Mzão e a cor marrom pelo Mzinho. E ele vai ter outros genes epistáticos, que é o Ezão, que inibe a cor, aliás, que permite a cor, e o Ezinho que inibe. Então, dá-se a entender que esse Ezinho aqui é a cor amarela, tá? Já que ele não está listado nas cores acima. E aí ele pede para a gente cruzar um cão preto heterozigoto para as 2 características com um cachorro marrom. Se ele é marrom, tá? É porque ele tem um gene Ezão. Deixa eu colocar até aqui, tá errado, é um gene aqui Ezão, tá? Ezão. E ele tem uma mãe amarela. Se ele tem uma mãe amarela, é porque ele tem um Ezinho, tá certo? Sendo assim, o que eu vou ter aqui, ó? Aqui eu vou ter o indivíduo Mzinho Ezão, tá? Mzinho Ezão, que eu consertei, né? E outro Mzinho Ezinho. Baixa esses 2, tá? Aí aqui não, aqui eu vou ter um Mzão Ezão, Mzão Ezinho, Mzinho Ezão e Mzinho Ezinho. Mzão Ezão, Mzão Ezinho, Mzinho Ezão e Mzinho Ezinho, tá? Aí ele pergunta o que é que eu tenho que esperar dessa proporção fenótica, tá? Claramente, os indivíduos Ezinho serão amarelos, não é isso? Então, se você prestar atenção, ó, eu tenho esse aqui, que é Ezinho, com esse aqui, que é Ezinho amarelo. Então, eu já tenho 2 amarelos no processo, tá? O que é que ele espera mais dentro do processo? Os marrons. Para que ele seja marrom, ele tem que ser Mzinho, tá certo? E tem que ter um E do lado. Então aqui, ó, eu vou ter Mzinho, Ezão, Ezinho, tá?
Aqui também eu vou ter, ó, Mzinho, Mzinho, Ezão, Ezinho, tá bom? E aqui também eu vou ter, ó, Mzinho, Mzinho, Ezão, Ezão. Então eu vou ter 3 marrons. Então eu vou ter 3 marrons. E para que ele seja preto, ele precisa só ter um Mzão e um Ezão. Então aqui eu tenho, ó, Mzão, Mzinho, Ezão, Ezão. Ele é preto. Mzão, Mzinho, Ezão, Ezinho. Ele é preto, tá certo? E Mzão, Mzinho, Ezão, Ezinho. Ele é preto. Então eu tenho 3 pretos. Então eu tenho 3 pretos, 3 marrons e 2 amarelos. Qual o item correto? Item, como mostra o cálculo, item B. 3 pretos, 3 marrons e 2 amarelos. Bem, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês. Quem quiser mais exercícios sobre epistasia, clique aí no link da descrição ou então utilize esse QR Code e você vai ser direcionado para um exercício complementar. Eu agradeço a atenção de vocês e tenham um bom dia.